Obrigado. Não, a gente só tem tempo para uma, Maria, não tem. Isso é só uma pergunta, tá? Bem, gente, nós tivemos que antecipar um pouquinho a apresentação do tema oral do Mauro, porque ele tem que se ausentar. Nós temos ainda, nessa sessão que a gente chama de Vamos Debater, nós vamos ter aqui uma apresentação de uma conferência do João Batista Alcântara Oliveira. Apresentar o João é muito fácil. João, trabalhamos juntos muitos anos. João é mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um coordenador científico da Clínica do Franco, tem inúmeros trabalhos publicados, é um grande pesquisador da nossa área, então é muito fácil a gente imaginar que nós vamos ter uma bela apresentação. O nosso colega Mário Cavanha vai ser o debatedor, então o João vai ter a apresentação e a gente vai ter um tempo, o Mário vai fazer as considerações e a gente vai abrir para a plateia. Sem mais, João, muito obrigada e vamos escutá-lo. Bom, quando, em substituição ao médico, o professor que não pôde vir, deu essa incumbência de falar sobre o suporte da implantação, eu comecei a pensar sobre o problema em si. A implantação e, consequentemente, a gravidez é o objetivo de tudo que se faz, que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo pesquisa, o nosso trabalho, o motivo das reuniões é para ver se a gente consegue consertar nossos erros, observar essas falhas, melhorar as técnicas, para tentar conseguir a implantação e a gravidez. Mas a verdade é que, com tudo isso que nós temos, nós ainda estamos num estágio em que, pelo menos, 2/3 dos embriões ainda não implantam. Aqui uma exemplificação, as estatísticas nacionais estão melhorando, talvez o CISEMBRE consiga dar isso para a gente, mas eu me baseei na estatística americana para exemplificar o sucesso, primeiro pelo sucesso de gravidez. Aqui por faixa etária, nós até com os anos conseguimos aumentar a taxa de gestação, mas atingimos um platô e esse platô está se mantendo. Ou seja, como disse o professor Henrique, repetidamente nas palestras dele, será que estamos atingindo o limite? Será que temos algo a fazer? E é isso que motiva muito a pesquisa. E, basicamente, quando nós observamos a implantação, ela, numa série histórica, tem se mantido, considerando as diferentes faixas etárias, é quase que estável. E o que a gente tem, o que há nisso? Quer dizer, a gente sabe muita coisa do processo de implantação, a gente sabe da dinâmica, da posição, da adesão, da penetração, das mudanças em epitélio, da infiltração, das trocas que existem ou que acreditamos existir entre embrião e endométrio, mas a verdade é que a implantação, diferente da cultura embrionária, diferente dos programas de estimulação, onde a gente tem capacidade de observar, ver detalhes e manipular, a implantação ainda é obscura. Nós não a observamos e, consequentemente, não a manipulamos. Então, tudo que a gente tem é observar de teoria e tentar manipular. Assim, nós vamos para o que nós temos de paradigma ou se acredita, do processo de implantação. Começando com as mudanças hormonais, com estrogênio, prolactina, HCG, mas basicamente, como ainda o grande hormônio, a progesterona, que modifica a expressão de diversas substâncias, como citoquinas, LIF, interleucinas, fatores de crescimento, VGF, TGF, moléculas de adesão, principalmente a mucoproteína 1, metaloproteinases que digerem o estroma. Isso leva a uma resposta inflamatória e o recrutamento de células imunes, basicamente linfócitos. E aí, baseado nesta receptividade endometrial, nesse paradigma de receptividade endometrial, várias teorias
ou vários tratamentos foram propostos para se tentar. E eles são aplicados e eles são observados. Mas o que interessa para a gente, como clínico e até como pesquisador, é saber a evidência de se ele tem benefício. Há evidências que, se usar esses tratamentos, essa gama de possibilidades que a cada dia nós estamos sendo dispostos, ela tem evidência, vai realmente melhorar minha implantação? Eu tenho algum embasamento para indicar esses tratamentos? É claro que eu sempre baseio se fazer ou não fazer. Quanto é o que eu quero benefício? Aumentar 1%, aumentar 2%. Isso estatisticamente foi diferente, e é isso que a gente busca, evidências de benefício. A gama é enorme, tentei ver pelo menos alguns exemplos desse processo. Vamos ao primeiro. O uso do agonista do GNRH na fase lútea. Qual foi a teoria do seu uso? Ele tem, por ação direta, ele pode colaborar na manutenção do corpo lúteo, como a ação do HCG que se faz, isso fez mais antigamente, mas ainda pode ser feito, do HCG na fase lútea, pelaquela teoria de que o corpo lúteo não produz só progesterona, outras substâncias que poderiam ajudar no processo de implantação. Ele tem uma ação direta no endométrio, através de receptores locais. Há receptores de GNRH no endométrio, e a ideia é se ele tem algum efeito extra-ovário, extra-hipófise, nesse local. E uma ação direta sobre os embriões. A posição básica, o tratamento básico, é uma dose única, em geral, no quinto ou sexto dia após ICS ou FIV, após a realização da injeção ou da fertilização, na fase lútea. Há uma variação deste tipo de tratamento que é com mais doses, não só uma dose, mas várias doses durante o processo. E aí o que a gente tem de evidência? Eu fui para a nossa própria experiência no centro de reprodução sobre esse processo. Em 2010, nós fizemos uma meta-análise sobre esse tratamento. Aqui a gente peguei mais o processo de implantação, nós não tínhamos um gama muito grande de trabalhos nesse processo, ainda com resultados mais díspares, uns não vendo, outros com uma tendência para agonista, ou para o uso do agonista, outros para o não uso do agonista, como repositor de segunda fase. A gente subdividiu, na época, entre se o esquema era esquema com antagonista ou com agonista prévio para estimulação, mas eu preferi só me ater nesse momento. O que nós tínhamos é um resultado muito significativo para o uso do agonista, ou seja, você tinha mais implantação quando usava, porém a heterogeneidade era muito grande. Do mesmo modo, quando você ia para a gravidez clínica, foi possível ter mais trabalho, você continuava dando significativo para o uso do agonista, mas ainda uma heterogeneidade grande. Então, dúvidas continuaram. O que a gente concluiu na época? Que ele realmente aumentava a implantação, aumentava a gravidez clínica. A ongoing, vou deixar, porque a gente só viu isso em ciclos, se usou o antagonista, porém a heterogeneidade era muito grande e a gente achava prematuro recomendar o seu uso. Tinham dúvidas quanto à qualidade do exame, dos estudos, principalmente algumas dúvidas que tinham. Não havia uma hegemonia no tipo de reposição que se estava comparando, ou seja, se usava progesterona contra usar HCG, que dose da progesterona estava se dando, que tipo de progesterona. Há dúvidas sobre esse efeito sobre o embrião. É claro que todo mundo aqui que trabalha, já trabalhou com agonista um dia, já de segunda fase, já teve paciente que engravidou em uso de agonista e provavelmente não teve problema nenhum. Mas é uma dúvida que persiste. Será que o uso do agonista poderia trazer algum problema? Então, são dúvidas que permaneceram. Mas foram se somando outras meta-análises. Em 2011, um grupo do Tarlat, Devroy, fez uma outra meta-análise, um ano depois, usando praticamente os mesmos estudos, porque não
novos estudos, a única diferença básica em relação ao que eu fiz, que nós fizemos no centro, foi a introdução de trabalhos que tinham usado agonista de GNRH, em vez de uma dose única, várias doses na segunda fase. Mas ele chegou à mesma conclusão, que era a favor do uso do GNRH. Na mesma época, há um trabalho da Cochrane. Aqui estamos numa fase de cada um tem a sua meta-análise, né? Cada um acaba repetindo os mesmos. Mas a interessante dele é que não foi uma meta-análise para comparar o GNRH, foi uma meta-análise para suporte de fase lútea, hormonal de fase lútea. E ele colocou só aquele que comparavam progesterona com progesterona mais GNRH. São exatamente os mesmos trabalhos, só incluindo aqueles em que você, diferente do que eu tinha feito, incluindo aqueles que usavam mais de uma dose. Mas, novamente, ao final, foi a favor do uso do agonista. Então, temos esse... Então, em 3 meta-análises seguidas, todas a favor do GNRH. E, por fim, agora, recentemente, não está nem publicado, tem essa outra meta-análise de 2015, esta sim, aí acrescentando mais trabalhos, mais recentes. Na verdade, tem uma historinha em relação a isso. Nesse meio tempo, este trabalho de Imandar, de 2012, apareceu, até esses mais recentes, 2004, 2005, era o único que tinha randomizado, que tinha surgido. E quando você jogava ele no geral, esse aqui é para gravidez, não para implantação, você passava a não dar mais significativo. Então, voltamos toda uma discussão que já teve nesse congresso sobre como analisar uma meta-análise. Como se é um simples trabalho, mais um trabalho, está conseguindo modificar drasticamente, provavelmente essa verdade não é. Ou a inclusão ou a retirada de algum trabalho dá essa diferença muito grande, provavelmente isso não é uma verdade tão grande científica. Mas agora, além dele, mais outros 3 trabalhos foram incluídos e voltamos. Muitos desses não falam sobre implantação, é por isso que eu estou usando gestação. E continuou dando a favor do agonista. Então, 5 anos depois, nós continuamos com a meta-análise matematicamente dando a favor. Porém, o que ele chegou à conclusão? Que existe evidência que o GNRH, que é o uso do agonista de GNRH durante a fase lútea, melhora o resultado de gravidez. Entretanto, as evidências continuam de baixa qualidade. O que é isso? A alocação, o tipo de randomização, isso fala contra o trabalho que você está utilizando. E não há evidência de efeito não evidência sobre efeitos adversos sobre a criança. Assim, os autores colocam que eles não acreditavam que a inclusão dessa intervenção era prematura, ou seja, não era recomendável. Ou seja, 5 anos depois, 4 meta-análises depois, nós temos a mesma indicação, a mesma conclusão que tínhamos em 2010. E é um problema que vai continuar. Não tem ainda uma resposta, e com trabalhos ainda são encontrados na literatura sobre esse processo. Aqui não vai ser colocado numa meta-análise séria, apesar do número grande de ciclos, porque é só uma simples revisão. É retrospectivo. Esse também esse é randomizado, até razoavelmente bom, porém, ele não foi depois da última meta-análise, então não é incluído. Eu fiz uma brincadeira em que eu li todos os trabalhos, nenhum deu significativo. Mesmo colocando isso, ainda não modificou. Então, é um processo que tem que ser reavaliado ainda continuamente para sua indicação. Um outro ponto que a gente pode avaliar um método ou não, então é a sua própria experiência. Vamos fazer para ver se temos diferença. Apesar de nós não termos no Centro de Reprodução Humana feito isso de forma randomizada, a gente experimentou, em alguns casos, o uso do GNRH
basicamente ciclos com antagonista, basicamente aqueles que você desencadeava a ovulação com um agonista e sobrava a medicação, a gente podia fazer. Não tivemos uma melhora, não foi absolutamente de indiferente, apesar disso não ser catalogado, de não ter número, não foi randomizado para você ter um processo. Como experiência, o único senão que a gente teve, ou pelo menos como observação, não como fato, é que ao dar o HCG, o análogo de NRH, você tinha, o agonista de NRH, você tinha uma alteração ovariana similar a quando você dava uma dose média, razoável de HCG. O volume ovariano crescia muito. A gente começou a observar esse tipo de efeito, que é algo que não é comentado nos trabalhos. Acho que isso tem que ficar atento de uma possibilidade de você induzir síndrome de hiperestímulo, mesmo fazendo esse HCG na segunda fase. Bom, o outro exemplo é o uso do ácido hialurônico no meio de cultura de transferência. Não é algo novo isso, mas eu vejo esse procedimento, essa prática, aumentar ou a discussão aparecer nos congressos. Teve no curso pré-congresso da ESTRA esse ano, não como exposição, mas como questionamento, durante perguntas, ele apareceu. Existe em 2014, desculpe, o Grissinger falou uma palestra e deu muita ênfase ao uso do ácido hialurônico, apesar de não ser novo. Não sei se é alguma coisa que a indústria está tentando recrudescer ou relançar. Mas qual é a teoria de uso? A ação do ácido hialurônico é basicamente nesses receptores CD44, que está presente em oócitos maduros, nos embriões, e também foi encontrado no endométrio humano. Ele atua como adesão celular, proliferação, migração e diferenciação celular. E produz um meio viscoso que pode ajudar na aderência do embrião, na transferência do embrião, similar à ação que se usa da albumina que você coloca no meio de transferência. A dose, em geral, é de 5 miligramas, ou seja, você aumenta a dosagem por ml no meio de ácido hialurônico, no meio de transferência. Existe um produto no mercado, Embrioglu, se não me engano, que já teve muito tempo, quando foi lançado em 2014, mas ele continua no mercado, acho que tem até no stand da firma aqui. O que eu encontrei de vazamento teórico? Apenas uma meta-análise da Cochrane, mas uma meta-análise razoavelmente robusta, com um número muito grande de trabalhos, apesar de praticamente nenhum recente. Ela ganhou uma notoriedade maior porque, e está se voltando, porque ela não é nova, é de 2010, mas teve uma atualização em 2014, apesar daqui estar 2015, que sai quando você entra na DASA da Cochrane, é de 2015, mas é uma atualização de 2010. Em relação à gravidez clínica, o que se observou é que tem um número grande de trabalhos, um número importante de eventos em cada braço, e você tinha um resultado significativamente a favor do uso do do ácido hialurônico, do meio de cultura com ácido hialurônico de transferência, e com uma heterogeneidade, uma inconsistência relativamente baixa. Aqui ele compara alta dose com dose baixa de ácido hialurônico ou nenhuma não presença de ácido hialurônico no meio de cultura. Subdividindo a meta-análise, uma coisa que ele faz, ele observou, fez o cálculo com alta dose e baixa dose de ácido hialurônico, continuou o dano significativo para o uso do ácido hialurônico e 0 de inconsistência. Ele fez o cálculo também usando alta dose para não presença do ácido hialurônico no meio de cultura, continuou dando significativo, até um pouco mais, porém com uma heterogeneidade um pouco maior. Por um preciosismo da Cochrane,
ele dá os dados de implantação, mas não faz o cálculo. É um preciosismo porque ele foi, ou desses autores, não entendi muito bem, mas ele, uma meta-análise ou um trabalho randomizado, ele é paciente direcionado. Então, se você fez uma boa randomização, você tem que fazer seus cálculos pelas pacientes que foram alocadas de início, não pela uma randomização. Vou fazer avaliação sobre PGD. Aí eu coloquei 20 pacientes, mas na hora de randomizar, eu só randomizo aquelas que tiveram mais de 20 óvulos. Bom, então já coloquei já divergi aqui, eu estou tirando um grupo de pacientes que não vão se beneficiar ou se beneficiar do processo. Aqui eles dizem que a implantação é sobre embrião e que não poderia feito o cálculo. Eu acho um raciocínio estranho, mas que claro que a implantação é sobre embrião, independente do que você tenha. Bom, mas eu decidi fazer o cálculo, usando os dados que eles dão de implantação, continuou dando significativo para ácido hialurônico, mas ainda com uma inconsistência razoável. E aí eu tenho uma meta-análise que me diz que você deve usar. Então, será que está indicado utilizar, eu devo utilizar para observar? A gente vai para o que ele chega de conclusão. Ou seja, o ácido hialurônico, no meio de transferência, ele tem uma chance de gestação de 1,4, significa dizer que ele aumentaria em 40% a minha chance de gravidez. Na verdade, ele achou uma diferença de 8%, mas com o odds de rateio de 1,4, ele aumentar 40%. Ele diz que as evidências dessa conclusão sugerem que melhora a taxa de gravidez em nascidos vivos, com o uso de concentrações funcionais de ácido hialurônico. Entretanto, as evidências são de moderada qualidade. E aí, é uma coisa que o Franco já tinha avaliado no seu trabalho, na sua apresentação sobre meta-análise e vários outros exemplos, que trabalho está sendo colocado. E ele enumera o que ele chama de moderada qualidade. Primeiro, esses resultados, principalmente no nascido vivo, se baseia tem como base, principal base, um único trabalho, trabalho com um número grande de eventos. Vou voltar um pouco, que é esse aqui. Topa primeiro. Que é esse aqui. Desculpe. Que é o trabalho de Ullmann, de 2008, que realmente deve ter feito um cálculo estatístico do número de pacientes. Porque deu 638 de um lado. Então, muito do cálculo deve ser devido a ele. É bem verdade que, quem não estava presente na aula, na apresentação do Franco, a gente tem um teste, ou a gente está vendo um teste chamado que nós chamamos de credibilidade. A gente faz uma brincadeira com a meta-análise. Você tira o trabalho, ou um ou dois trabalhos, e vê se mantém o seu resultado. Se mantiver, provavelmente é consistente, tem validade, não foi um simples trabalho. Eu fiz com isso. Apesar de retirar este trabalho, o resultado se mantém. Então, mas é interessante que possa direcionar muito o seu resultado. Veja que ele pesa. Aqui o peso do trabalho não é só isso, mas o número de eventos dá muito peso que esse trabalho tem na sua meta-análise. E ele dá quase 50% é devido a esse trabalho. Voltando, aí vem, eles incluem nos trabalhos várias alterações metodológicas e diferenças nas características básicas dos pacientes. Qual característica? Permitiu que participante fosse colocado mais de uma vez em ciclos. Isso, se você for muito estrito em trabalho randomizado, está um erro na sua randomização. Ele entrou uma vez e deve ser mantido ali, não deve ser colocado em outro trabalho ou voltar para aquela. Você está duplicando a informação sobre um paciente. Os pacientes foram colocados ou consecutivamente, que é o ideal, ou eram não consecutivos, ou seja, chegou um paciente, eu randomizei do processo. Aí eu decido que aquele outro, quando você não é consecutivo, então você decidiu que um outro, por algum motivo, não ia ser randomizado. Isso pode trazer problemas. Quase nenhum tinha um cálculo a priori do número do poder amostral.
não tinha a causa da fertilidade discriminada nos trabalhos, isso eu achei o pior. E número de tratamentos prévios, que isso é importante. Teve efeito, não teve efeito? Será que... Muitos estudos randomizados no dia da transferência, um outro erro importante aqui, ou seja, você esperou estar no processo para dizer, será que algumas pacientes... Isso é um erro básico da randomização, sobre que paciente você está fazendo o cálculo. E os métodos de randomização e alocação. Então, a dúvida persiste mais do que uma certeza, apesar de uma meta-análise te dizer que é indicado. Como eu disse, isso é uma coisa, não é nova, não é uma mistura, um produto novo. Nós tivemos experiência com ele, novamente voltando à experiência, em 2004, do acréscimo dessa substância no meio de cultura, e foi indiferente. Ela não aumentou a gestação. A gente não viu, novamente, não era algo randomizado, mas a gente não teve esta. Não é ruim, mas não mostrou este aumento no processo. E, claro, tem que ser considerado o custo. Aumenta o custo no processo. Um frasquinho, acho que tem 10 ml, você gasta praticamente 1 ml, está 2.000 e tanto. Eu sei que se a gente pensar em custo aqui, mas se ele aumentasse, valeria a pena, certo? Se aumentasse, valerá a pena. Mas, por enquanto, acredito que, apesar dessa meta-análise, deve ser visto com bastante cuidado. Bom, outra maneira de se atualizar nesse processo é as pesquisas. A gente podia continuar repetindo aqui outros procedimentos, mas aí seria quase como repetir várias das nossas palestras e várias das observações que tinham aqui. E eu vou direcionar agora para a pesquisa, e basicamente nossa pesquisa do Centro de Reprodução Humana em relação à implantação embrionária no momento. E é basicamente sobre fatores genéticos ou polimorfismo gênico sobre o processo de implantação. Recentemente, vimos que os fatores genéticos, incluindo o polimorfismo, no processo têm sido destacados no processo de implantação, principalmente com falha repetida de implantação e aborto recorrente. Mas, basicamente, nos interessou um tipo de polimorfismo, que foi o polimorfismo de base única, onde você tinha, era muito frequente, você tinha quase 1 milhão desses síncronucleotídeos, ou seja, só uma base é alterada, do todo um gene, aquela base específica, mas basicamente por esse potencial de estudo, que ele tem estudos que relacionam genótipos, essa variação genotípica que existe na população, com o potencial de desenvolver doenças e resposta a tratamento. Nós já temos isso no dia a dia, quando esse conceito do SNP, ou do single polimorfismo de base única, que é quando a gente trabalha com falha de implantação e trombofilias. Muitas dessas, de MTHFR, da proteína, da angitrombina, são simplesmente SNPs. Essas variações, parte da população é homozigota, parte heterozigota, parte homozigota alterada, e é isso que a gente considera na fazer o tratamento. Aí nós voltamos os olhos para o LIF, o fator de inibição da leucemia, que é uma citosina multifuncional, várias funções no organismo, mas você encontrar alta concentração do LIF no fluido folicular está correlacionada com a qualidade embrionária, controla a receptividade do blastocisto, da implantação do blastocisto, e a função do trofoblasto, e promove proliferação, invasão, diferenciação, ou seja, a função no processo reprodutivo é muito grande. Após a adesão, o próprio trofoblasto passa a expressar o LIF, mas a observação desse gene, do gene específico, ainda era muito baixa, da ação desse gene sobre o processo de implantação. Assim, foi apresentado na ESH em 2014, a gente procurou observar a associação do genótipo do LIF e do polimorfismo do genótipo do LIF em mulheres e o resultado de gestação em FIV. A questão era se um específico SNP, que era esse, onde você tem timina ou guanina naquela posição,
teria alguma ação, teria alguma representatividade no processo de implantação. Nós nos baseamos nisso por 2 pontos. Primeiro, pelo baixo número de trabalhos sobre esse SNP e algumas referências sobre a associação dele com infertilidade. O que nós fizemos, observamos um total de 411 mulheres que tinham esses critérios de exclusão, não podia ter idade maior que 39 anos, o cariótipo do casal tinha que ser normal, como era a gravidez, sem evidências de outras alterações que pudessem comprometer a implantação. Fizemos também um controle de 83 mulheres que tinham história de pelo menos 2 nascidos vivos para ver a distribuição da população. Foi feito em sangue periférico essa genotipagem, utilizando PCR real-time. Como você dividia paciente, você dividia a população em 3 possibilidades: homozigota para timina, homozigota para guanina e heterozigota. E o objetivo era o resultado cumulativo, usando também os congelados. Na distribuição entre o grupo de estudo e o grupo controle, nós não observamos diferença, ou seja, a diferença da população infértil